A Ele, tudo aquilo que nós temos buscado do Senhor, Ele tem trago para nós. Santo é o Senhor dos exércitos, digno é o Senhor de toda a adoração, e nós rendemos graças ao Senhor por isso. Santo é o Senhor. Hoje é o nosso sexto dia a nossa sexta-feira, nesse propósito de libertação, nesse propósito de cura, nesse propósito de libertação. Glorificado é o nome do Senhor, Santo de Israel. Nós agradecemos ao Senhor por tudo que Ele tem feito por nós. E se não for o Senhor, o que seria de nós nesse momento? Mas estamos aqui, vamos firmes e fortes, em nome de Jesus. Palavra do Senhor aberta no livro de Romanos, capítulo de número 8, versículo de número 28. Livro de Romanos, capítulo de número 8, versículo de número 28. Aleluia, Jesus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Amém, irmãos? Amém. A palavra do Senhor diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Amém? Amém. Amados irmãos, glória a Deus. Vamos passar o Marcão para uma cadeira mais para frente aí. Amém? Não fica esse buraco no meio da igreja aqui. Então, glória a Deus. As crianças já estão na salinha. Aleluia. Glória a Deus. Marcão, eu liguei para você, mas você não atendeu. Na hora que eu tinha acabado de pegar o carro, eu liguei para você, mas você não atendeu. Porque eles iam entregar o carro aqui para mim na igreja. Eles iam entregar o carro aqui para mim na igreja. Aí eu ia lá te buscar. Aí eu liguei, mas já chamou, não atendeu. Eu falei, o Marcão deve ter entrado em contato com você lá. Mas amém que você está aí conosco. Amém. Amados irmãos, lendo essa palavra, nós vamos ler no versículo de número 29, que diz assim: portanto, ao que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Está falando aqui de Jesus, né? Jesus é o primogênito de muitos irmãos. Mas embaixo vai ter uma palavra que vai dizer assim: e aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Eu queria fazer uma pergunta para a igreja. Quem acredita que aqui entre nós, que uma vez salvo, salvo para sempre? Quem crê nisso? Se vocês não sabem, isso aí é uma matéria do curso de teologia que dá a maior polêmica, porque tem pessoas que acreditam que uma vez que você foi salvo, acabou, você está salvo para sempre. Agora, quem aqui acredita que você pode perder a salvação? Eu também creio que nós podemos perder a salvação, através da blasfêmia contra o Espírito Santo, né? Tem muitas pessoas que acham que vão ter aquele minuto final de vida em que Deus vai te dar a oportunidade de você se arrepender. E aí eles se apegam naquela passagem do ladrão, né? Que foi pregado com Jesus na cruz, que ali nos últimos instantes ele se arrependeu e o Senhor falou: hoje ainda tu entrarás comigo no paraíso. Mas você já imaginou que o ladrão que estava do outro lado não teve essa chance? E não teve essa chance.
Você já imaginou quantas pessoas que saíram de sua casa para trabalhar e não voltaram porque sofreram um acidente de carro, caiu do andaime, deu um AVC? Eu conversava com uma amiga minha, ela falava para mim essa semana: meu marido faleceu e foi do jeito mais esquisito do mundo. Ele estava me ajudando, nós ficamos sentados na pracinha planejando a nossa viagem de 25 anos de casado, que seria em março do ano que vem. Chegamos do casamento, ele foi trabalhar numa festa da igreja, chegou lá, ele começou a não sentir a mão, foi para o hospital, a pressão dele estava 23, acho que é isso mesmo, 23. Hã? Estava 19 por alguma coisa, aliás, 19 por alguma coisa. Mandaram ele para o hospital, quando ele chegou lá, ele deu um AVC, ficou alguns dias internado e veio a falecer, um AVC hemorrágico, e veio a falecer. E nós estamos com essa mania de achar o seguinte: tem tantos anos que estão pregando que Jesus está voltando, que eu vou ficar de qualquer jeito aí mesmo, daqui a pouco eu me arrependo daquilo que eu faço. Mas eu quero dizer para vocês uma coisa: a Bíblia fala que o Espírito está pronto, porque o Espírito vem de Deus, mas a carne é fraca. A carne vem do pó. O Senhor fez ali, né? Soprou no nosso sopro de vida nas nossas narinas. A carne, irmãos, a nossa alma, ela vai sempre tender para aquilo que a satisfaz. Ela sempre vai tender para o pecado. É uma cervejinha gelada com os companheiros, é uma falação de borracha daqui, é um adultério, ela sempre vai pender para o que é errado. Só que aí é o seguinte: quando você é conhecedor da palavra e você fala assim, não, porque eu sou forte, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou não sei o que, quando você cai, e aí quando eu falo assim, você cai, eu não estou falando das grandes coisas, não, de você ir lá e adulterar, você ir lá e matar alguém. Não, quando eu estou falando daquele pecado que você comete sozinho, só você, no pensamento, numa palavra que você fala sozinho em detrimento do teu irmão, uma palavra de maldição que você lança às vezes sobre a sua própria vida, às vezes até sem perceber. Eu estou falando isso, sabe por quê? Porque aí você vai lembrar da palavra, e aí vem na gente aquela sensação de frustração. Falei, poxa, eu estou lá na igreja, estou aprendendo todo dia, me acontece isso comigo, estava tantos meses, tanto tempo já guardando a minha língua, falando menos, guardando, segurando, não fazendo fofoca, futrica, eu estava tanto tempo não pecando sexualmente falando, eu estava tanto tempo sem fazer isso, mas eu caí. E é nessa hora que vem essa sensação de frustração, de decepção com você mesmo. E muitas das vezes você fica com vergonha de pedir perdão a Deus, porque você fala assim, poxa, eu estou há tanto tempo na igreja, eu ainda estou caindo nesses pecados ainda, eu ainda estou caindo nessas coisas. Porque aí você vigia muito de um lado, mas existe sempre um lado que às vezes ele não está tão bem vigiado. E o pastor Fernando falava, né? Ele fala, parafraseando, algo que ele disse aqui numa pregação certa vez, num culto de sexta-feira: o diabo conhece todas as suas fraquezas, mas ele também conhece tudo aquilo que você acha que você é forte. Mas a palavra também diz que quando nós estamos fracos, é aí que nós estamos fortes. Por quê? Só que eu tenho que entender o contexto dessa palavra. Tudo existe o pré, o conceito e o pós-texto. Pretexto, contexto e o contexto propriamente dito, o pós-texto. Quando eu falo, quando o apóstolo Paulo fala, quando eu estou fraco,
É aí que eu estou forte. O que ele está querendo dizer com isso? Que eu vou ser forte a todo momento? Não. Ele está querendo dizer que há momentos que eu vou me sentir fraco. Mas é nesse momento que eu preciso me lembrar que eu tenho 2 joelhos, uma boca e 2 ouvidos, para dobrar o meu joelho e clamar pelo sangue de Jesus, para clamar a proteção de Jesus Cristo, para clamar naquele momento: Senhor, eu estou caindo, se tiver um laço aqui, me arranca daqui, me tira daqui. Só que muitas das vezes nós queremos fazer isso depois de cometer o ato de pecado, e aí o inimigo nessa hora ele ri da tua cara, porque como eu disse para vocês há várias vezes, o diabo ele não está preocupado com o momento que você peca, ele joga a semente lá, ué. Você é o trigo, ele joga a semente do joio lá em você, e a sementinha vai crescendo junto ali. No dia do arrebatamento da igreja, o joio que há em nós, ele vai ser separado, e aí o nosso corpo será revestido de incorruptibilidade, e aí não haverá pecado mais em nós. Mas o diabo, ele lança seta num, lança no outro, lança o joio ali, um pensamento ali. Às vezes nós estamos conversando numa roda de pessoas, e alguém fala alguma coisa sobre casal, alguma coisa assim, que o outro não estava nem esperando aquilo, e de repente acende uma luz naquela pessoa que ouviu aquela citação, e a pessoa começa: espera aí, fulano falou isso à toa, tem algo ali que está errado. Às vezes você não está vendo aquele relógio ali, você nunca notou que tem um relógio ali, mas tem um relógio ali. Ou às vezes você notou que tem um relógio e sempre você olha a hora: nossa, está demorando a acabar o culto. Só que um dia o relógio parou em 8h30 e já é 9h30, o pastor está pregando ainda. Então, o que eu quero dizer nessa noite é que nós podemos sim perder a nossa salvação, porque a nossa salvação ela implica em nós aceitarmos a Cristo, crermos que Jesus é o Filho de Deus, batizarmos, como diz a palavra, mas implica em renunciar. Se eu não renuncio, como que eu posso entrar no céu com o meu coração todo tapado de coisas? É a mesma coisa de vamos arrumar a igreja, encher de tapume ali, ninguém vê o que está aqui dentro. Como que nós podemos entrar no céu se o nosso coração estiver debaixo da escuridão? A luz é boa, a palavra diz isso, mas existem pessoas. Eu estava vendo uma pregação que eu preguei aqui há cerca de um ano atrás, que falava escolhas certas versus escolhas erradas, e eu preguei em dezembro essa palavra aqui. Eu estava assistindo essa mensagem essa semana, e eu acho que eu até mandei no grupo lá da igreja, se eu não estou enganado, e lá eu falava o seguinte: existem escolhas que nós fazemos, que nós escolhemos algo sem saber. Nós escolhemos algo sem saber. Por exemplo, se alguém chegar perto do Léo e falar: Léo, compra um Peugeot, você vai ser feliz demais, que é o melhor carro que tem, você vai viver em cima de um guincho, meu irmão. Mas às vezes aquela pessoa que indicou teve um Peugeot que nunca deu problema. Mas aí uma outra pessoa chega perto do Léo e fala: Léo, compra um Corolla, cara. Pô, é um carrão confortável, não quebra, não dá mecânica, você vai ter carro pro resto da vida. E o Léo compra o carro, dá um defeito na primeira saída, aquele coisa. Mas talvez aquela pessoa que comprou não teve esse problema. Então às vezes nós observamos a opinião de algumas pessoas e a gente acaba comprando gato por lebre, pegando uma coisa que a gente nem estava querendo. Quantas vezes nós gastamos dinheiro com algo que nós não estamos precisando? Quantas vezes nós compramos algo que nós não estamos necessitando? E depois a gente fala assim: nossa, para que eu fui comprar isso?
Agora surgiu a oportunidade desse negócio aqui, eu torrei o dinheiro naquilo lá. Que vacilada que eu dei, que não sei o que. A gente tem essa mania. Com a nossa salvação, irmãos, não tem como ser assim não. Ou você se apega a Jesus Cristo, renuncia o mundo e segue com Ele, pega a tua cruz e siga, ou tu para no meio do caminho e fica por aí. Não dá para poder, a igreja, irmãos, eu vejo a igreja como, primeiramente, eu vejo a igreja como um hospital, onde você vai receber o remédio. Eu vejo a igreja como um grande refeitório, onde você vai receber alimento. Eu vejo a igreja como um quartel, onde você está junto com outros soldados se preparando e lutando numa guerra. Cada vez você vem aqui, paramenta mais ainda e vai para o campo de batalha. E a gente vê a igreja também como um aprisco do Senhor, onde as ovelhas estão. Agora, vamos lá. Todo mundo que entra no hospital sai vivo? Sim ou não? Todo mundo que entra no hospital sai curado? Sim ou não? Não. Todo mundo que chega no refeitório come a comida que está lá? Sim ou não? Não. Todo mundo que entra no quartel é um bom soldado? Sim ou não? E todo animal que entra no aprisco é ovelha? Sim ou não? A igreja, ela faz o seu papel. O pastor faz o seu papel de ensinar. O comandante faz o seu papel de instruir. O cozinheiro faz o seu papel de cozinhar. O médico faz o seu papel de tratar. Mas existem pessoas que hoje querem morrer. Existem pessoas, espiritualmente falando, que ela acha que não tem mais salvação para ela nessa terra. E tem doutrinas e igrejas que pregam isso. Não, você pecou, acabou, precisa só no juízo final agora. Mas aí eu pergunto, e o sacrifício de Jesus? Apóstolo, o que tem a ver essa palavra com o que o senhor está pregando, com a palavra que o senhor leu? Versículo 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Nós estamos no propósito de 7 semanas de oração. Não é? Nós estamos nesse propósito. Cada um que veio aqui, que veio nesses 6 dias, veio aqui buscando uma libertação de algo, veio aqui buscando a cura de algo, mas veio também porque quer ser salvo. E sabe que se continuar com essa porta aberta aí, vai perder a salvação. Sabe que vai perder. E semana que vem é a nossa última semana que nós vamos estar nesse propósito específico. E a palavra diz que, no versículo 27, e aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que Ele intercede pelos santos. Então, aqui o Senhor está dizendo que aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito. O Espírito Santo, Ele anda conosco, Ele está, Ele habita em nós. E naquele momento de fraqueza, Ele nos fortalece. Naquele momento de dúvida, Ele nos fortalece. Naquele momento de arroxo, de dor, naquele momento que aquela ferida que ainda está estancada, que está às vezes com uma cicatriz, um pontinho, igual a irmã Antônia levou no olho aqui, está aquele pontinho ali, e aquele pontinho está querendo abrir, e ele chega ali para fechar. E ele vai até o Senhor, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque nós não sabemos orar. Se nós sentarmos e ajoelharmos e tal, nós vamos sempre orar a mesma coisa. E a palavra diz que nós não devemos orar com vãs repetições. Então o Espírito Santo intercede por nós, segundo a vontade dos santos. Nós somos os santos diante do Senhor, os santos do Senhor. Então o Espírito Santo, ele nos conhece, porque ele veio para ser o consolador, ele veio para estar conosco, ele veio para estar conosco
e nos consolar e nos colocar numa posição diferenciada daquele que não quer. Por isso eu não acredito em predestinação, irmãos. Por isso eu não acredito. Eu acredito sim no que a palavra no que a palavra do Senhor fala. Aquele que o Pai me deu, de modo algum eu o lançarei fora, mas eu, com a minha atitude, eu posso lançar Jesus para fora da minha vida. Então a salvação, meu irmão, não é meritocracia, não é eu vou fazer isso que eu vou ganhar aquilo, eu vou fazer, não. A salvação é pelo crer. A salvação é pelo crer. Está lá: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Só que a palavra vai dizer que ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer já está condenado. Aquele que blasfemar contra o Espírito Santo, também está condenado. De fora ficarão os cães, isso, aquilo outro, não sei o que, está tudo falando. Nós pregamos aqui sobre isso outro dia. Mas se eu viver uma vida nesta terra, crendo que Jesus Cristo é o Filho de Deus, desci as águas batismais, renunciei ao mundo, morri para o mundo e nasci para o Senhor, aí eu creio que o Senhor, Ele nos predestinou para a vontade dEle. Para a vontade dEle. Porque você acha que Deus precisa de você, irmão? Você acha que Deus precisa de você para alguma coisa? O que você é sem Deus? Nada. E o que você é com Deus? Mais do que vencedor. Porque a palavra está dizendo aqui o seguinte, no versículo 29: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito de muitos. O primogênito entre muitos. A palavra entre quer dizer que existe uma separação aqui e uma separação aqui. Quem está no meio está entre. Então, está aqui, ó, no versículo 29. Põe lá para mim. A fim de que ele seja o primogênito, Jesus, entre muitos irmãos. Então, isso quer dizer que não é todo mundo. Concordam comigo? Sim ou não? Sim. Quantos comigo aí? Todos estão entendendo? Então não adianta a pessoa falar: não, Deus cuida de mim, Deus vai ter misericórdia da minha vida, e eu sirvo a Deus e tal, mas está lá no boteco enchendo a cara de cachaça, está lá montado no cigarro, não abandona o cigarro de jeito nenhum, está lá usando essas roupas indecentes, provocando os homens, está lá na pornografia, está lá no adultério, está lá fazendo tudo de errado. Não, Deus me ama. É o famoso crente domingueiro, só vem na igreja de domingo e olha lá, de segunda a sábado ele é um demônio, no sábado, no domingo ele vem para a igreja. O aprisco, nem todo animal que entra no aprisco é ovelha. A Bíblia fala um animal que fica lá de fora. Quem que é? Os cães. Fala mais alto, gente. Os cães. E tem gente que acha que vir na igreja só uma vez por semana. Nós temos aqui, né, eu trabalho mais vezes durante a semana. Mas tem gente que acha que é só vir aqui sexta e domingo e está tudo bem para ele, acabou. E eu até comentei com a Lária, foi... Que dia que foi? Domingo. Você foi embora rapidinho? Não, foi domingo, não, foi sexta-feira. Foi sexta que você foi embora rapidinho, não foi? Eu até comentei com a Lária, eu falei assim: Lária, fala pra tua mãe não sei se você falou com ela. Eu falei: você não falou? Você não falou, né, Lária? É difícil, né? Então fala o que eu falei pra tua mãe.
Que a Manu presta atenção nos estudos. Manu sentou aqui do dia e me deu uma chave aqui, ó, me perguntando o que era brecha. Aí fui explicar para ela. A Melissa, vocês acham que ela não está prestando nos estudos, não? Ela fica ali colorindo, ela é Manu colorindo. Chega lá em casa, na hora de orar, ela vai citando nome por nome da igreja, fala o que nós falamos no estudo. Só que eu tenho até que medir as palavras aí, porque eu fico também. Tenho que medir as palavras, não dá para falar certas coisas perto delas, não. E elas têm 7 anos. Essas meninas estão sendo criadas dentro da palavra de Deus e elas são exemplo. Às vezes vocês acham aí, mas essas meninas fazem bagunça, corre para lá, corre para cá, mas se você perguntar certas coisas da palavra aí, vai ter coisas que elas vão saber que a gente aí não vai saber. Ela falou para mim, o senhor comentou que outro dia a gente tinha que pedir a paz para Jesus lá em Israel, né? Aí lá no projeto, apesar dele ser católico, todo dia tem uma oração e sempre apresenta alguém, por exemplo, teve o casal Maromba, aquela moça que é neto natural, certo. Aí cada um apresenta. Aí ela falou assim para mim, senhor Noé, eu apresentei a família da moça que caiu no fogão, pedindo para o Pai do Céu dar a paz de Israel e o pessoal morreu do balão. Olha aí. Aí eu falei, Pai de Israel, filha, ela falou assim, o pastor pediu para a gente orar por ela. Olha aí. Aí, se você for perguntar aqui, por exemplo, gente, alguém aqui orou pela paz em Israel? Vamos ser sinceros, gente. Alguém em uma das suas orações orou pela paz em Israel? Eu orei. Mas aí olha só, nós temos gente que não orou. E a menina de 7 anos, lá no projeto, no meio de um tanto de criança, orou pela paz em Israel. Então eu quero dizer o seguinte: nós precisamos, irmãos, e eu fiquei muito chateado essa semana com um episódio que aconteceu em determinado lugar. Quem é de Poços, trabalha lá, deve ter ficado sabendo do que aconteceu numa igreja lá, com relação a uma criança lá. Uma criança chorou durante o culto. Ô, gente, quem fez o curso de oratória comigo aqui? Quem fez? Vocês lembram quando eu falei que se tiver uma criança chorando dentro da igreja, você que é o pregador tem que estar atento, e você não pode deixar que aquilo ali interfira na sua pregação? Quem lembra que eu ensinei isso aqui? Gente, eu ensinei isso aqui. Eu falei, gente, se tiver uma mãe visitante na igreja com uma criança chorando, como é que você vai mandar a criança ficar quieta? Nós temos a salinha, mas não é toda criança que fica lá. Vocês podem ver que tem criança que entra, que sai, mas a gente tem que estar no foco aqui da pregação. E aí, para poder ficar mais específico ainda, o fato de você estar prestando atenção na pregação, se eu me perder aqui, eu pergunto, irmãos, eu parei aonde mesmo? Aí você vai falar, eu vou pegar o fio da meada. A Vanessa sempre faz isso quando eu perco, às vezes eu mudo de assunto para me voltar. E teve um pastor, não quero julgar a situação dele, né, não estava lá, mas a igreja é muito cheia, e tinha uma criança de acho que 8 meses, parece que estava 8 meses chorando. Ele parou a pregação. Irmã, me perdoa, eu te amo, eu amo a criança, mas vai com ela para a salinha, porque eu estou perdendo, não estou conseguindo concentrar, que não sei o quê. Ô irmãos, chamasse um obreiro que fosse lá. Esse negócio foi para a rede social, vocês não têm noção. Ainda pediu para bater palma, irmãos, para a irmã. Vocês não têm noção do que saiu de comentário naqueles negócios reclame postos lá. Foi terrível o que aconteceu ali. Como que, gente, se for o Maciel que estiver conversando com o Marcão do lado aí, telefone conversando, eu daqui mesmo eu chamo a atenção dele. Ô meu irmão, nós estamos no culto, a reverência na casa do Senhor, mas um bebê, gente. E se fosse meu filho? E se fosse minha filha? E se fosse o bebê do Maciel que vai estar nascendo daqui uns dias? Eu ia mandar a Vanessa sair daqui e vai lá para a escolinha com o neném, Vanessa. Eu não posso fazer isso. Ali eu estou matando 3 pessoas ao mesmo tempo. Pai, mãe e o bebê. Porque você já imaginou quando esse bebê tiver uns 15 anos de idade, ele ficar sabendo disso? O pai e a mãe contar?
Não, nós não vamos na igreja, porque quando você tinha 8 meses aconteceu isso. O pastor foi extremamente educado. Foi educado. Pediu, ô irmão, eu tô perdendo aqui não tô conseguindo concentrar. Eu entendo que é um bebê, que não sei o que, tal, mas vai passar a linha com ela, gente. Lá tem televisão, vai brincar. Ô gente, criança vem na igreja para ver televisão. Uma coisa que eu achava interessante quando eu fui da Universal lá em Belo Horizonte, quando eu frequentava lá, se uma criança, porque lá dá 5.000 pessoas no culto, irmãos. Se uma criança começasse a chorar e ela não parasse ali, 2 minutos não parasse, vinha uma obreira, pegava a criança no colo e ficava com ela, saía com ela, ia na salinha, no berçário. Às vezes a criança precisava ser trocada, porque lá é cadeiras assim, então é difícil você sair, se você está no meio, você ir para lá, você ir para cá. Não precisava ninguém falar nada, a pessoa vinha e fazia isso. A gente tem, gente, que aprender o que nós estamos vivendo no último tempo. Uma alma que você perder, meu irmão, a Bíblia fala que você perder, se você ganhar uma alma, você ganhou o mundo inteiro. Mas e se você perder essa alma? Porque a palavra fala que os escândalos são inevitáveis, mas ai daquele por quem vem o escândalo. E o escândalo pode vir daqui, do próprio altar. Vocês viram aquela operação que aconteceu lá em Poços ontem? Aquela operação que aconteceu lá? Eu conheci um monte de gente daquela lá. Eu já comprei carro naquela concessionária. Eu comprei 4 carros naquela concessionária. Na hora que eu vi que estava, era do Simar que mostrou que eu vi a concessionária e tal, fiquei de cara na hora que eu vi. Já tinha muito tempo que eu não ia lá e tal. Quantas vezes encontrei pastores lá? Quantas vezes? Um dia eu cheguei lá, um camarada chegou perto de mim, eu falei, Deus te abençoe, cara, o senhor é pastor, né? Eu sou apóstolo da Fonte da Água Viva. Não, porque eu sou pastor também. E tal, de uma igreja, falou o nome da igreja lá de Poços, que eu não conhecia o nome. E tal. Coisas que te pegam de surpresa. E a pessoa lá, que era dona do estacionamento, sempre ajudou. Às vezes eu precisava. Às vezes eu ia vender feijão tropeiro e tal. Não, pastor, pode tirar 10 para mim aí que eu vou ajudar. E ontem, quando eu fui orar, porque eu aprendi uma coisa também. Ontem, quando eu fui orar, eu falei para Deus, ontem de noite, falei, Senhor, em nome de... Ontem à noite, ontem à tarde, quando eu fiquei sabendo, falei, Senhor, em nome de Jesus, a gente arca com as consequências dos nossos atos. Mas eu peço que o Senhor tenha misericórdia da família, com quem não tem nada a ver com isso. Peço misericórdia pela família, pelos filhos que não sabem, por quem foi lesado, por quem perdeu tudo. Eu peço misericórdia para essas pessoas. Que o Senhor tenha misericórdia. Agora, quem fez, vai pagar pelo que fez, né? Infelizmente, vai pagar pelo que fez. Tanto é que foram 180 carros apreendidos, 40 presos, não sei mais o que, um monte de gente. Então, o que eu quero dizer é isso. Às vezes você conhece a pessoa, você faz até uma amizade com a pessoa ali. Oi, tudo bom? Como é que você faz negócio com a pessoa? Mas às vezes você não sabe o fim do que estava acontecendo. E quantas pessoas que você fala assim, nossa, esse cara não vale nada, esse cara é isso, é aquilo, aquilo outro, mas no momento que você precisa de ajuda, aquela pessoa te ajuda. E quantas vezes você chega perto de um bonzão aí, e a pessoa pega e não te ajuda. Eu vivi uma experiência uma vez com uma pessoa que precisava de uma cesta básica. Isso me marcou muito, irmãos, essa situação. Eu não tinha cesta básica. Eu fui num determinado mercado, peguei, comprei, fiz uma compra para a pessoa lá e pedi para o dono do mercado. Falei com ele assim, olha, você não podia ajudar? Eu disse, aqui é para a gente poder me abençoar uma irmã ali, que é da nossa igreja, que está passando uma dificuldade muito grande, ela não tem um filho deficiente, 2 filhos deficientes e tal, está passando
luto, você não pode me ajudar? Não, pera aí só um pouquinho. Foi lá na padaria, pegou aquelas coisas que tinha 4, 5 dias que tinha sido feito, que já estava lá naquela cesta, já estava tudo, velho. Pegou uns 4 pacotes de pão lá, estamos aqui. Dou lá para a irmã. Cheguei com a cesta básica lá em casa, a irmã estava lá. Falei, irmã, ó, tá aqui que eu pude comprar para a senhora. Isso aqui foi o dono do mercado que deu. Isso aqui eu não paguei não, isso aqui foi o dono do mercado que deu. E eu fiquei chateado com isso, irmãos. Se eu não posso dar o meu melhor para os outros, eu vou dar o que está sobrando, a mochibada que sobrou, o resto que sobrou. Chegar na casa dos outros, eu estou almoçando lá arroz, feijão e bife, chega uma pessoa na minha casa, bate na porta, eu vou e falo, pega tudo que tem na geladeira, esquenta no micro-ondas aí, dá para a pessoa comer. Se ela chegou na minha casa na hora do almoço, ela vai almoçar o que eu estiver almoçando aí. E se nós já tiver terminado de almoçar, não tiver sobrado uma comida, pelo menos um macarrão sai lá na hora rapidinho e tal. Agora é complicado isso aí. E aí nessas coisas é que a gente vai vendo se o caráter de Cristo está em você, se o caráter de Cristo está habitando em você, se Cristo, se o Espírito Santo está moldando você para você estar entre esses que serão irmãos do primogênito. Porque quando nós aceitamos Jesus, nós deixamos de ser criatura para nos tornar filhos. Somos reconhecidos como ovelha porque Jesus foi reconhecido como ovelha, mas também como leão da tribo de Judá. Ele foi como uma ovelha muda para o matadouro, mas ao terceiro dia ele rugiu como o leão da tribo de Judá. Eu não sei se vocês estão entendendo o que eu estou pregando. Estou fazendo uma misturada lascada aqui, mas eu acho que vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer aqui nessa noite. Eu estou querendo dizer, irmãos, que o Espírito Santo sonda o nosso coração, e ele leva até o Pai e intercede pelos santos. Se nós buscamos a santidade, nós estamos no caminho certo, porque sem santidade ninguém verá a Deus. Então adianta eu ter vivido uma vida, eu aceitei Jesus, estou dentro da igreja, estou aqui, mas estou ali, rouba um, faz uma sacanagem com o outro, faz um outro negócio com o outro, fica desse jeito para lá e para cá, igual doido andando aí. Aí eu pergunto, o que é a santidade? E qual que é o fim de quem vive uma santidade? De quem não vive em santidade? É mais fácil responder a segunda questão. Uma vida sem santidade é uma vida que você vai chegar lá no final e você não andou com o Mestre. Você não renunciou nada. Você não viveu com Ele. Você trabalhou, você até esteve na seara, mas lá no dia você vai falar que plantou, você vai falar que colheu, você vai falar que fez isso, que adubou, e Ele vai falar, eu não te conheço. Porque a palavra de Deus fala, e nessa campanha que nós estamos fazendo, nesse propósito, tem uma palavra-chave: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus quer nos libertar a todo instante. Tem dias que a gente acorda sem um pingo de vontade de levantar da cama. Tem dias que o nosso pensamento está a 1000 por hora. A gente fica assim, meu Deus, como é que eu vou vencer isso aqui? Como é que eu vou fazer? O inimigo começa a te oprimir, porque quando você a sua cabeça começa a fazer assim, o inimigo está te atacando. Nós já ensinamos isso aqui em Batalha Espiritual. Quando a sua mente começa ele está te atacando, ele está te oprimindo. E se você começa, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou pagar aquilo? Meu Deus, amanhã não sei o que, meu Deus do céu, e agora? O que eu faço? Ai, não sei o que, então aí começa a te atacar. E Jesus quer te libertar, porque a palavra dele fala, a minha graça te basta.
Às vezes eu fico preocupado, porque quem é honesto preocupa com o que tem que pagar. Quem é honesto preocupa com o que tem que pagar. Então às vezes a gente tem que cobrir alguma coisa, o dinheiro está faltando, né? Chega o dia de pagar o aluguel da igreja, eu falei, meu Deus, não, o dinheiro está aqui, está contado, está no jeito, não, está faltando, igual aconteceu 2 meses atrás, 3 meses atrás, não sei, mas Deus abriu a porta e a gente conseguiu. Então quem é honesto, ele preocupa. Então às vezes você fica assim, aí, quantas vezes não vinha para mim, eu tinha algo pesado para pagar no outro dia, vinha para mim aquela palavra, nem Salomão, olhai os lírios do campo, nem Salomão se vestiu como eles em toda a sua grandeza. Não queira trazer para o dia de hoje o problema de amanhã, quando era no outro dia a porta estava aberta. Quantas vezes, né, Lucimar? Quantas vezes o Senhor nos honrou dessa forma? Mas o inimigo, ele quer pôr na tua cabeça que você não vai conseguir, ele quer pôr na tua cabeça que não vai dar certo, ele quer pôr na tua cabeça que o seu dinheiro não vai dar, ele quer pôr na tua cabeça, não, você não vai conseguir, vai faltar bolacha no final do mês, hein? Ó, vai faltar o refrigerante, ó, vai faltar o lanche, ó, vai faltar não sei o que, ó, você não vai conseguir comprar aquela blusa de frio que você queria, não. Quantas vezes ele vai fazer isso com você? Te oprimindo. Aí você pega e fala, eu vou dar um exemplo aqui, irmãos, só para vocês verem como é que são as coisas. Quando eu recebo pagamento na segunda-feira, a primeira coisa que eu faço, eu tiro o meu dízimo. Eu tiro o dinheiro, eu já mando para a conta da igreja, ou eu tiro o dinheiro e deixo lá na minha casa, para mim poder ofertar no dia do próximo culto. Quando eu recebo no sábado, eu faço a mesma coisa. Quando eu recebo na quinta, a mesma coisa. Eu nunca faço o seguinte: meu pagamento saiu na segunda, eu vou lá e pago meu aluguel, pago isso, pago aquilo, sem antes eu tirar meu dízimo. Por que eu não faço isso? Porque se faltar qualquer coisa ali, aonde que eu vou? Eu vou no dinheiro do dízimo. Concorda comigo? E aí eu vou poder fazer prova com Deus? Sim ou não? Sim ou não? Eu vou poder fazer a prova? Não, mãe. Então a primeira coisa que eu faço, eu tiro o dinheiro do meu dízimo. Se a igreja não tiver dinheiro nenhum em caixa, eu já pego a minha oferta e já pago o aluguel da igreja. Muitas das vezes eu coloco só no papel, dentro do envelope, o valor do dízimo e tudo, e coloco dentro da salva. Por que eu falei para todo mundo aqui, na hora que a salva passar, você pôr a mão na salva e profetizar que você vai ter o que ofertar? Porque oferta é plantação, dízimo é uma coisa, oferta é outra coisa, para que você saiba disso. Então, desde quando eu comecei a fazer isso, a minha vida financeira ela foi melhorando, e está melhorando cada dia, graças a Deus. Eu paguei dívidas que estavam atrasadas há muito tempo, graças a Deus. Nós reativamos nosso CNPJ, né, Lucimar? E tal, porque a gente faz, antes de estarmos na casa do Senhor e tal, eu dizimava em cima das roupas que eu vendia, eu não dizimava em cima do que eu ganhava. Eu era todo atrapalhado com esse negócio. Eu tinha uma resistência a dízimo violenta, eu tinha mesmo. Só que o Senhor me moldou e me ensinou. O Senhor me ensinou a ter dependência dele. E eu fui ter carro bom, eu fui ter coisa boa depois que eu fui dizimista na casa do Senhor. Foi assim que Deus abriu as portas para mim, porque eu comecei a fazer prova com o Senhor. Eu falei, não, a palavra fala isso aí, eu estou sendo fiel. E eu falei para os irmãos assistirem, eu mandei no grupo da igreja uma ministração da pastora juíza Tânia Tereza, que fala sobre educação financeira, que ela fala sobre isso, sobre o mínimo dos mínimos. Como que você quer que o Senhor te coloque lá em cima, ganhando 50 mil reais, se os 1.000 reais que você ganha hoje, você não tem coragem de tirar os 10% do Senhor, você vai ter coragem de tirar em cima dos 50%? Não vai, irmãos. Não adianta você querer falar que vai, sabe por que não? Porque a palavra diz que o coração do homem é enganoso. Talvez você ache que, não, porque se eu ganhasse tanto, eu faria isso, eu faria aquilo. Nós não jogamos, mas se eu jogasse na Mega Sena, ganhasse 500 milhões,
Eu ia fazer isso, eu ia tirar 50 milhões do dízimo, que não sei o quê. Ia nada, irmão. Ia nada. Ainda mente você mesmo, né? Eu estou falando hipoteticamente, porque nós não jogamos, mas quem joga aí, né? Quem gosta de jogar, sabe? Não ia fazer nada disso. Não ia. Era perigoso você até mudar de cidade para ninguém saber que você ganhou esse dinheiro e nem na igreja tu voltar mais. Por isso que a palavra fala, é mais fácil um rico, mais fácil um camelo passar no fio da agulha do que um camelo entrar no fio da agulha, do que um rico entrar no céu. E às vezes nós ficamos com essa palavra de predestinação, achando que não, se eu aceitei Jesus, eu fui batizado, acabou, não preciso fazer mais nada. Não, aí que começa a sua vida com Cristo. Renúncia. O que o inimigo mais teme no crente é a renúncia e o joelho dobrado. É o que ele mais teme. A hora que você peca para ele, meu irmão, tá nem aí. É a hora que bate o arrependimento, que você vai lá e pega o joelho, dobra o joelho no chão e passa ali, nem que seja meia hora, 1 hora, 2, 5 minutos, mas com sinceridade diante de Deus, e fala: Deus, eu caí, me levanta. Eu caí, me levanta. Porque é nesse momento, irmãos, que o Espírito Santo está confrontando você. Nesse momento não é o diabo te confrontando, nesse momento quem está te confrontando é o Espírito Santo. Sabe por quê? Porque ele te ama. A Bíblia fala, lá em João 3,16, quem sabe de cor? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, o desejo do Senhor era que todos fossem salvos. Mas o próprio Deus sabe que não vai. Irmãos, salvação não é para a maioria, infelizmente. Do jeito que o mundo está, que as coisas estão indo, não é para todo mundo. É para quem renunciou a esse mundo. É para quem entendeu que esse mundo aqui não é para nós estamos aqui de passagem. Tem gente que acha que está em Nárnia. Tem gente que está dentro da igreja que acha que está em Nárnia. Se pergunta para ele lá, qualquer coisinha mínima da palavra de Deus e tal, ele vem por culto, dorme o culto inteiro, cochila no culto inteiro. Eu já falei, se for cansaço, amém, dorme aí, se você está cansado. Mas será que é cansaço mesmo? Porque pode ser demônio também te espizinhando aí, fazendo você dormir, como eu já contei o caso daquela mulher que estava endemoniada aí no meio da igreja aí, ó. O Espírito Santo revelou para mim aqui no púlpito aqui. E o mesmo demônio que atacou essa mulher aqui, nós já batalhamos contra ele quando eu morava lá em Mutum, em 1997. O mesmo demônio. Lá foi perguntado para ele: qual que é a sua função? Ele: fazer os crentes dormir dentro da igreja, para eles não prestar atenção em nada. Falou, o cara abriu uma boca, igual um jacaré, da boca bocão desse tamanho, e falou. Nós estávamos numa reunião de homens. O rapaz que ficou endemoniado lá era jovem, devia ter uns 18 anos. E baixou a cabeça e... Aí o rapaz que estava ministrando, vaguinho, já experiente, ele já chegou e já pôs a mão. Em nome de Jesus, o cara deu... Já abriu a boca daquele jeito. E é daquele jeito que vocês já viram aí as manifestações demoníacas aqui. Aí ele perguntou: fala teu nome. Aí ele falou o nome e falou: o que você faz na vida das pessoas?
Lá era uma igreja de batalha espiritual também. Ele pegou e falou: faça as pessoas dormir dentro do culto, dentro da igreja, para elas não prestar atenção na palavra. Vigilância, irmãos. Eu quero encerrar essa ministração dessa noite dizendo o seguinte: vigiai e orai. Vigiai e orai. Porque orar depois do que você já fez vai ser só pela consequência. Vigiai e orai. E fuja da aparência do mal. Fuja da aparência do mal. O mal nem sempre vai aparecer para você com cara de mal, não. Às vezes ele vai aparecer de uma forma bem bonita, viu? Mas quando você ouvir o traquejo das palavras do mal, você vai saber que é o diabo que está ali. Para isso nós temos que ter discernimento. Para isso nós não podemos ter vergonha de pedir perdão a Deus, de pedir misericórdia de Deus. Todo dia nós temos que pedir essa misericórdia. E aí, amados irmãos, no versículo 28 a palavra vai dizer: sabemos que todas as coisas contribuem ou cooperam juntamente para o bem de todos aqueles que amam a Deus, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Qual que é o propósito de Deus? Salvação. Amém? Todos comigo? Quem entendeu a mensagem? Entenderam mesmo? Alguma dúvida? Alguma dúvida? Até aqui o Espírito Santo falou conosco. Amém? Nessa noite eu quero dizer para você, o amor de Deus é tão grande, tão maravilhoso por nós, tão grande, tão maravilhoso por nós, que todo dia, cara, você é a pessoa mais paquerada desse mundo. Você já imaginou isso? Você está achando que você é paquerado por alguma mulher, Marcos? Você que é feio pra caramba? Não. Tefon? Não. O Senhor todo dia está te olhando. Todo dia Ele está te olhando. Os olhos dele estão sobre você. Põe lá no versículo 28 de novo. E olha só: tudo coopera para o bem daquele que ama a Deus. Ô meu irmão, se você ama a Deus, imagina a retribuição desse amor. Imagina a retribuição desse amor. Você ama o Léo, Lara? Você ama a Lara, Léo? Agora você imagina se Deus não amasse vocês dois. O amor da Lara e o amor seu, Lara, pelo Léo, e o amor do Léo pela Lara é amor eros, amor homem e mulher. Mas o amor de Deus é o amor ágape, é um amor que dá, não se espera nada em troca. Muito maior do que o teu amor um pelo outro aí, muito maior do que o meu amor pela minha esposa. Mas a Bíblia nos ensina o quê? Que nós devemos, marido, amai vossas esposas como Cristo amou a igreja. E a igreja é o que de Cristo? A noiva. Olha aí que coisa mais linda, irmãos. E às vezes eu fico pensando, tem gente que não entende isso. Tem gente que abre mão disso por palmas e danças. Tem gente que abre mão disso por um pedaço de carne, um copo de cerveja. Tem gente que abre mão do que aprendeu. Também eu não posso dizer se aprendeu também, né? Para estar numa festa, né, que a gente sabe, né? Abre mão de tudo que aprendeu para estar num lugar que não tem nada a ver com nós mais. Tem coisa melhor do que juntar os irmãos. Vamos fazer um churrasco, cada um leva um kit crente, não pesa para ninguém, todo mundo come, brinca, bebe, as crianças brincam ali, acabou, todo mundo junto o lixo, acabou, vamos embora e tchau. Oramos, ouvimos, conversamos da palavra, contamos experiência. Não dá, irmãos. O mundo não nos cabe. E se eu quiser viver nesse mundo, não me cabe no céu. Se eu não morrer para esse mundo, não me cabe lá. Ué. Amém, queridos? Que Deus nos abençoe, amém?